Facebook, cara. Facebook vai colocar a nossa foto. Minha foto. O que foi? Quando entra, a gente tem que olhar pra lá, porque o Facebook, ele faz a primeira imagem nossa é a que fica lá. Ah, tá. Você não olhou, vai aparecer você olhando pra frente. Cadê o povo? Onde tá o povo que pregava o evangelho, que orava, que clamava, que falava em mistérios? Você viu, tá carregando o celular? Tá, né? Tá. Compartilhar. 3 pessoas já aí entrando. Paz do Senhor, vocês que estão entrando aí. Bom, já pega, já compartilha. Já pega, já compartilha aí. A gente vai estar falando um assunto aqui bem tremendo. Lá, manda o joinha aí, manda o coraçãozinho. Eu já compartilhei. 3 pessoas, vamos lá. Vamos ver quem são essas 3 pessoas. 4. Dani Janaína. Esperando só o povo entrar aí pra gente já Cheguei. iniciar. Dani Janaína. Tem mais alguém aí? Tem que colocar no comentário, senão a gente não vai saber que você participou da live. Coloca aí nos comentários, gente. Ai. O negócio prendeu. Caramba. Ui, o anel prendeu aqui no meu pé. Ó, pastora, vamos orar? Você começa orando hoje? O povo tá meio tímido. Tá tímido hoje. Na semana passada entrou logo todo mundo, 20 logo de uma vez. É. Compartilha aí, gente. Vamos compartilhar que aí vocês vão alcançar um número legal de pessoas, que é um assunto muito legal que nós vamos falar. Ministério do casal, que é importantíssimo. Você que ainda não é casado ou casada, também vai ser importante para você saber sobre isso e entender também o posicionamento de alguns casais dentro da igreja, que precisam ter, né, da sua liderança, enfim. Vamos compartilhando aí. 7, tem 7 que estão aí. Tá, entrou. Tem mais gente. Bota um joinha aí no comentário. Se for só dar um like, não vai aparecer que é você. Dá um joinha assim no comentário pra gente ver. Aí, presente. Daniele, Pai do Senhor, Daniele. Dani, Pai do Senhor. Beijo pra você. Daniele Oliveira e Daniele Teodoro. Tá faltando a Dani Sobreiro. Tem 3 Daniele na igreja. Meu pai. Dani abençoada. Vamos lá. Vamos orar, pastora? Vai orar? Pode orar você. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos conduz, ó Deus, nessa noite, nas asas do Teu Espírito, Senhor. Senhor, fala conosco, fala com aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, nos dá uma ligação perfeita contigo. Amém, Senhor. Senhor, e todo cansaço físico, Senhor, todo bloqueio na nossa mente, Deus, venha ser anulado em nome de Jesus. E que esse cansaço, Senhor, físico venha se transformar, Senhor Deus, Pai querido, em alegria, Senhor, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te oro e já te agradeço por tudo. Amém. 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 E vaza de profundidade. Vaza de profundidade aí também entrou. Pastora Jacira Monsudo.
Fala tu, pastora. Como é que você tá? Vai, pastor. Amém, povo abençoado. Glória a Deus. Vai compartilhando, gente. Compartilhe. Nós vamos falar hoje sobre ministério de casais e é uma continuidade do que nós falamos na semana passada. Porque na semana passada nós falamos sobre casamento em si, e a extensão disso é o crescimento, é o fruto desse resultado na igreja, né? Porque uma família fortalecida, dentro dos aspectos que nós falamos aí nas últimas 2 semanas, é notório que o resultado disso gere benefícios para a igreja de Cristo. A gente sempre fala que o ministério do casal, ele começa dentro de casa. Nos dias de hoje nós vemos muitos casais querendo operar trabalhos na igreja, mas o ministério ainda não está fortalecido, né? Eu estava lendo aqui até um texto de Timóteo, eu vou ler para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler para vocês aqui. É um texto que fala sobre o bispo e o diácono, mas dá uma ênfase para nós um pouco a respeito de ministério em si, né? De posicionamento do homem e da mulher, né? Falando um pouco disso, daquilo que começa em casa. Olha só, livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, irrepreensível, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, sujeito a ele. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homem de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucro desonesto. Devem apegar ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Agora, só um versículo fala das mulheres aqui, né? Vai dizer o seguinte: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Do 1 ao qual? Do 3 do 1 ao 11, que eu acabei de ler. O que esse versículo está nos ensinando? Que Deus, como a gente falou aí nas semanas anteriores, Deus fez o homem, fez o mundo, tudo que nele há, fez o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só e gerou a mulher. E nela a gente comentou que ela seria auxiliadora, está lá em Gênesis 3, a gente falou sobre isso, seria auxiliadora idônea, a gente sempre usa esse versículo. E como auxiliadora idônea, não seria só o papel da mulher governar a casa, né, auxiliar nos serviços de casa, mas sim apoiar o seu marido em todas as áreas. E com o crescimento, com o ressurgimento da igreja após a morte de Cristo, e de lá para cá, e a gente vê também, antes disso daí, muitas mulheres usadas no ministério, mas a gente vê trabalhando muito com as mulheres no seu ministério, entendeu? A gente vai entendendo a importância que a mulher tem no ministério de um homem, a importância que a mulher tem no crescimento ministerial de um homem, seja ele obreiro, seja ele um diácono, seja ele um presbítero, evangelista, seja ele um pastor, seja ele um bispo, seja qual for a função desse homem. Você precisa entender isso. A posição da sua mulher é importantíssima. A sua mulher não é coadjuvante do seu ministério.
Ela é seu braço para lidar com você no dia após dia. Então a gente quer falar aqui um pouco, né, sobre amadurecimento. O amadurecimento de um casal para lidar com o ministério pastoral. Quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Vai seguindo aí. Tem alguns passos, né, que precisa ser falado para poder ter um equilíbrio, né? Que na verdade nós procuramos sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio equilíbrio no casamento e no ministério são coisas que a gente tem que estar sempre procurando. E a gente consegue, até um determinado momento, obter sim equilíbrio, claro. E quando saímos desse equilíbrio, temos que procurar voltar rapidamente a ter esse equilíbrio, porque a falta de equilíbrio traz muitos transtornos dentro do nosso lar, com os nossos filhos, no ministério, dentro da igreja. Então, pastor, acho que equilíbrio acho que é uma das coisas que é fundamental o ministério do casal, né? Porque o ministério é do casal. Ainda que os dois não atuem, mas existe uma complementação nesse ministério do homem e da mulher, né? Então, e esse equilíbrio ele é fundamental para a gente ter o sucesso, né? A gente chegar naquilo que Deus quer realmente que a gente venha a ser dentro do nosso casamento. Amém. Para a gente chegar nesse equilíbrio, pastora, vamos usar um versículo que está aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 ao 12. Vai dizer o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e a corda de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A gente está falando aqui, a pastora está falando desse equilíbrio, e esse equilíbrio está ligado totalmente a esse entendimento aqui. 2 numa só carne. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. O conceito de Satanás contra o casal é lutar para que haja divisão. Satanás não luta diretamente para separar um do outro, não. Ele começa com uma guerra dentro de casa. 2 querendo viver juntos, mas não conseguirem paz. E quando chega no ministério, se isso não tiver bem definido, fica muito difícil os 2 prevalecerem, como está dizendo aqui em Eclesiastes. Aqui está dizendo que melhor é serem 2, porque se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. Mas como resistirão se não estiverem unidos? Como você vai resistir se não houver um amadurecimento? E deixa eu te dizer uma coisa. Esse amadurecimento que a Bíblia vem trazer para mim e para você no relacionamento, ele começa não diretamente, eu quero que você me entenda, não diretamente na união dos 2 com Deus, mas começa na união pessoal de cada um com Deus. O que eu estou querendo te dizer? Que precisa haver uma responsabilidade pessoal de cada um dos 2 no crescimento de uma maturidade com Deus. Isso vai fazer com que haja esse equilíbrio que a pastora acabou de falar aqui. E que esses 2 se tornem fortes. O problema é que queremos muitas das vezes trabalhar, pastora, ministerialmente, mas não há um interesse pessoal, eu estou falando pessoal, de um amadurecimento em cada uma das partes. A maioria dos relacionamentos, pastora, é um querendo que o outro seja mais espiritual. Eu quero que você seja mais espiritual, e você quer que eu seja mais? Se você for mais, a gente vai subir, né? Mas a gente já brigou muito por isso, não já? Já brigamos muito por isso? Ah, pô, como? Você tem que orar mais, você tem que buscar mais. Não, mas você não é crente. Tu sabe que esse lado aí era defasagem, era minha, né? Você saiu no prejuízo. Não, saía no prejuízo, na verdade. Mas é mesmo, a gente... Mas só que no requisito, os 2 sendo... no início, né? Eu acho que tudo fica mais fácil no início, mas isso não quer dizer que seja impossível agora que você
já está um bom tempo no seu casamento. Mas tudo no início da caminhada, no início do casamento, fica mais fácil, porque as pessoas estão mais maleáveis e elas estão se conhecendo. Então, mas isso não quer dizer que você que já está há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não venha a ter um bom relacionamento falando e entender que nós precisamos ter essa comunhão primeiramente com o Pai. Eu até escrevi sobre isso daí mesmo que você está falando. Está lá em Salmos 23. Diz: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. Nós falamos muito isso, né? Nós falamos muito isso. Mas isso, para esse tema que nós estamos falando agora, que é o Ministério do Casal, significa dizer que quando temos um relacionamento significativo com o nosso pastor, o nosso pai, o nosso pastor, nós seremos capazes de viver outras coisas, inclusive aquilo que o cônjuge não consegue nos dar. Olha só que coisa tremenda. Então, quando eu tenho um relacionamento com o meu pai que está no céu, quando eu sei que dele não tenho falta de nada, eu consigo ter paciência, esperar e orar para o meu esposo entrar na dimensão espiritual. E caso isso não aconteça, que não tem como não acontecer, que o poder a oração tem poder, caso isso, nessa caminhada, nessa espera, nós precisamos entender que nós vamos ser capazes de viver com aquela pessoa, esperando ela tomar um posicionamento espiritual e entendendo que o nosso cônjuge e quem supre todas as nossas necessidades, aliás, é o Senhor. Então, do Senhor eu não tenho falta de nada, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Ainda que eu tenha alguma falta com o meu cônjuge, mas eu, tendo essa minha firmeza em Deus, esperando nele, eu vou ter paciência para esperar um momento certo, um momento exato que o meu esposo vai abrir o coração dele para poder ir. E aí a gente começar uma caminhada legal no ministério, né, para Deus, trabalhando para Deus, e só a gente vai se conhecendo, só no olhar a gente consegue entender o que cada um está precisando. E chamado, pastora? Fala um pouco sobre chamado. A diferença entre os chamados no ministério. Posso falar sobre chamado. Amanhã eu vou falar sobre o chamado. Fala um pouquinho aí. Amanhã eu vou falar o valor do seu chamado. Não, mas fala entre a diferença do chamado dos casais. Cada um tem um chamado, né? Raramente no ministério, num casamento, os dois têm o mesmo chamado. Muito assim, difícil. É difícil. Assim, isso pode acontecer? Pode, mas assim, a gente não tem assim, muita experiência de casais assim, né? Geralmente um é mais calmo, um é mais agitado. Geralmente um na palavra prega, o outro ensina. Geralmente um tem um dom, vamos supor, de visão, o outro tem um outro tipo de dom de discernimento. Eu tenho o meu caso do Gerson, eu trabalho com a parte mais de cura interior, alma, libertação, essas coisas, e ele já vai mais para a área do ensino. Mas isso é bom, porque eu completo ele e ele me completa. Só que a gente precisa, primeiramente, entender qual é o nosso chamado. Para que o Senhor nos chamou? Porque o Senhor fala comigo do meu chamado desde que eu me converti, antes de conhecer o Gerson. E eu acredito que Deus também já falava com ele, e Deus fala. Só que sabe qual é a grande diferença? É que a gente, muitas das vezes, por estar alimentando mais a nossa carne, a gente não escuta quando Deus está falando. Quando a gente alimenta a nossa carne, a gente não escuta e a gente fica: o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Para que Deus me chamou? Sabe? Mas quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente alimenta a nossa carne, a gente só vai ouvir a voz da carne, das vontades, dos prazeres e dos pensamentos na dimensão mundana, e realmente traz confusão. Mas o chamado, existe um chamado individual que completa os dois, o casamento. Amém. E eu quero dizer uma coisa para você, homem, né? Você que
foi agraciada aí com um chamado pastoral, hoje está evoluindo para isso, que, primeira coisa, a melhor coisa no seu relacionamento é a sua esposa ter um chamado diferenciado do seu. E que você precisa entender que isso foi feito para somar, não para dividir. Ah, pastor, mas ela não tem nada a ver comigo, a forma dela de reagir ministerialmente não tem nada a ver comigo, e você queria que tivesse? E você queria que fosse a mesma coisa? Não, ela tem que ser diferente. Ela já é diferente por ser mulher, tem uma cabeça diferente, uma postura diferente. Quanto mais ao chamado, a reação dela no chamado ministerial. E agora, homem, é papel seu usar o chamado da sua esposa como Deus deu para ela, porque não é você que forja um chamado pastoral, o dom que dá é Deus. Então não é você que forja um chamado ministerial, Deus que dá. E se Deus dá, você precisa aprender a fazer com que esse chamado some ao seu ministério. E o seu some no dela também. Porque tem homem que acha que também que só o ministério da esposa que vai somar no dele. Sabe? Ah, eu sou o cabeça e o dela tem que somar no meu. Não! Ou então, assim, só o dele é o que se o dela não somar no dele, justamente, o dele prevalece. E não é isso. Ele sustenta os dois, né, na verdade. Eu tô aqui para somar no ministério da Raquel, assim como ela soma no meu. Tem dia que eu preciso de ajuda, ela me orienta. Tem dia que ela precisa de ajuda e eu oriento ela. E nessa parte, ninguém é melhor que ninguém. Essa história de que você é pastor e a sua esposa é só uma diaconisa e você é maior do que ela, isso é mentira, isso é bobagem. Você apenas, a Bíblia vai dizer, quanto mais é dado, mais é cobrado. Você apenas tem uma responsabilidade maior eclesiástica, mas o chamado dela vem para cooperar com o seu. E por ter responsabilidade, pastor, aí mesmo que tem que dar o valor à esposa. Por ter essa responsabilidade, por ter esse cargo mais alto, né, eclesiástico, aí que a pessoa tem que ser mais compassiva com relação à esposa. E não é seguir correndo na frente e deixar ela lá para trás. Justamente, andar juntos. Tem que andar juntos. Deixa eu te dar uma dica nisso que a pastora falou aí. É melhor você dar um passo para trás, para dar o braço à sua esposa, do que você sair correndo na frente e deixar ela para trás. De qualquer forma, ele vai ter que voltar. Pode parecer, ó, tem vários jovens pastores aí, vocês devem conhecer, não sei se tem aí na live, mas você deve conhecer aí jovens pastores aí que almejam, né, serem pregadores itinerantes e vão, e saem pregando aí pelo mundo. Gente, 1 hora isso dá ruim. Não tem a ver com o ministério. Quer ser itinerante? Leva a sua esposa. Se você é casado. Paulo é bem enfático nisso. E ele diz, ó, eu falo por eu mesmo, melhor que fosse que você não casasse. Mas se casou, leva a sua esposa. Não saia para pregar sem a sua esposa. Ela te protege. O inimigo está o tempo todo tentando arrumar uma brecha para desvirtuar sua mente, para te tirar do caminho. E Deus colocou essa mulher virtuosa do seu lado para te acompanhar. E ela te protege em áreas que você não vê. Tem marido que acha, pastora, que só ele que protege a mulher. Só que a proteção é diferente. Sabe? Eu protejo a minha esposa com segurança, entendeu? Com o meu posicionamento de homem, com a minha força. Dessa forma eu protejo ela, mas ela me protege dos olhares que o inimigo lança, das setas que o inimigo apronta. Que o homem, né, nesse ponto, ele, como a gente sempre fala nas pregações para casais, a visão do homem é assim, ó, é para frente. A mulher não, a mulher tem uma visão mais periférica. E o homem, panorâmica. E o homem, quando ele é atacado pelo diabo, nessa área, principalmente, né, nessa área de atração por parte de outra mulher, ele só percebe quando já está sendo atacado. A mulher não, a mulher já percebe isso, ó, há tempo, ela tá ligada quando ela tá do seu lado. E se ela não tiver? Sabe por quê? Muitas das vezes, nem todo homem ele é assim, né? Claro que tudo aquilo que a gente está falando aqui tem as suas exceções, tá? Não é assim uma regra, maioria das vezes é assim, tá? Mas toda regra tem sua exceção. Mas ainda mais com relação ao homem, ele tem assim um sentimento com relação quando a mulher, vamos supor, chega uma irmã perto para poder
querer um conselho, alguma coisa, ou então uma enviada mesmo, né? Porque quando o diabo não vai, ele manda um mensageiro, né? E aí vem, né, de abraçar, que eu digo assim, de dar atenção, né? De ser acolhedor, porque essa é a característica do homem, de proteger e tal. Como é que o homem ele vai proteger a mulher que ele não conhece se ele não protege nem a dele? Justamente. Entendeu? Então, assim, precisa realmente começar dentro de casa. E outra coisa, a proteção do homem com relação a outra mulher, a atenção e a devida, vamos supor, uma ajuda, ela tem que ser um pouco mais observada pelo homem, porque essa área é uma área que o homem é muito atacado. E muitas das vezes o homem, eu não percebi, mas tem que perceber, mas tem que andar ligado. O homem de Deus tem que andar ligado. Eu nem percebi que ela falou desse jeito, ou que ela chegou perto de mim assim, ou que ela me olhou de uma maneira, ou que ela fez assim, né, com o cabelo igual eu faço, fez assim pra mim, entendeu? Eu nem percebi. Mas tem que perceber, o homem de Deus, ele tem que perceber, porque dessa maneira ele vai se resguardar. Sabe o que? De uma briga quando sai da igreja, ou sai de uma festa, ou sai de uma casa de alguém, sabe? Vai se resguardar. E ele é o sacerdote da casa, ele que tem que levar a espiritualidade. Então ele precisa se ligar, acorda, precisa acordar. Não estou falando para você, não todas as mulheres são assim, nem todas as irmãs são assim, mas vou te falar uma coisa, volta e meia o inimigo manda uma enviada, Jezabel, né, uma pombagira, para poder desvirtuar. Uma patifona. Uma patifona, uma pombagira, para poder desvirtuar. E envia mesmo. Tá? E envia. E aí o homem, não percebi, tem que perceber. Tá desligado, varão? Tem que Se perceber. liga. A nossa vida tem que ser dar ligado. Eu falei com alguém, eu falei com uma pessoa nessa semana, não, hoje. Falei, a gente precisa estar ligado em todos os momentos. Não é com o pé atrás. A gente não vai ficar desconfiado de todo mundo também, não é assim, né? Pelo amor de Deus. Senão a gente não vive, a gente não respira. A gente vai ficar só olhando pro varão lá, ó. Você chegou perto de uma irmã, peraí. Também não é assim, tá? Também não é assim. Primeiramente, a gente tem que confiar em Deus. Primeiramente, a gente precisa confiar em Deus. Segundo, a gente tem que ter o diálogo com o nosso esposo. Terceiro, você tem que saber com quem você casou. Se você casou com um cara que tem essa tendência, vocês precisam orar para repreender esse mal. Isso daí eu vou falar até na quinta-feira sobre isso, né? Sobre alguns legados que são abertos. Agora, quando você vê que o seu marido não tem isso, claro, você vai estar ligada? Vai. Mas você também não pode ficar bitolado não, porque senão você não vai deixar seu marido chegar perto de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Então, tudo começa com um crescimento espiritual individual. Tem que haver essa preocupação de crescimento espiritual individual. Tem que haver uma preocupação, se você quer um ministério forte no seu relacionamento, ministério evangelístico no seu casamento, ministério pastoral futuramente no seu casamento, tem que haver já hoje a preocupação de um crescimento individual. Ao mesmo tempo, homem, que você está preocupado com seu crescimento espiritual, você tem que investir para que sua esposa cresça espiritualmente. Ao mesmo tempo, mulher, que você precisa ser madura e sábia, segundo a Bíblia, como a Bíblia diz, você precisa investir de alguma forma no seu marido para que ele cresça espiritualmente. Pastora, vamos dividir o tempo aqui agora um pouquinho falando sobre isso. O que o marido pode fazer para investir no ministério da mulher? Enquanto ele investe no dele para que haja crescimento, e a mulher também. Fala você aí primeiro, o que a mulher pode fazer para investir no ministério do marido? Aquele marido que é café com leite, sabe? Bem fraquinho, feijão com arroz, para ela não ficar irritada com ele, porque ele não consegue chegar a um nível de espiritualidade nunca. Enquanto ela cresce, enquanto ela busca sabedoria na Bíblia, o que ela pode fazer para que haja um crescimento na vida desse homem? Então, orar. A nossa arma é a oração. Não existe poder maior do que o poder do joelho que se dobra.
Nós precisamos orar e entregar todos os dias a vida do nosso esposo na mão do Senhor. E aí, com oração, no momento certo, na hora certa, você precisa sentar com seu esposo e conversar. Precisa, esposo, você precisa ter paciência com a sua esposa. Diálogo é tudo, né? E precisa ter esse diálogo para ter essa cumplicidade, porque senão não tem como, ninguém vai entender ninguém, vai dar ruim. Tem que tirar um tempo para vocês dois conversarem sobre isso, sobre a vida de vocês, o que um gosta no outro, outro que não gosta. Mas assim, acho que o primeiro ponto, pastor, para eu não sair da sua pergunta, é a oração. Nós, mulheres, que quando temos uma espiritualidade um pouco mais evoluída, nós precisamos, ou nem tão evoluída, né, mas tem uma espiritualidade para entender que o marido ainda não está naquela direção, precisa orar. Orar é fundamental, foi a minha arma, e sempre é a minha arma, a nossa arma é a oração, né? A nossa arma para tudo é a oração, tem que ter oração. Pode falar. E para a mulher, e para o homem, quer dizer. O homem, quando, no caso, é um pouco raro isso, mas acontece de um homem ser mais espiritual do que a mulher, mas tem. Não é um caso também difícil de acontecer. Assim, 5%. O homem, ele erra muito nesse ponto. Por quê? Porque o homem, ele trata tudo à base da força. Mesmo ele sendo espiritual, muitas das vezes ele quer conduzir a mulher a uma espiritualidade na base da força. Deixa eu te dizer uma coisa, varão de Deus. Ou larga de lado. Ou larga de lado. Ou ele obriga ela a fazer tudo que ele quer que ela faça para mostrar, né, com aquela polpa de eu sou pastor, eu vou ser um pastor, você tem que estar de pé do meu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, homem de Deus. A sua esposa não tem que estar do seu lado. Ela tem que ter prazer de estar do seu lado. Ela tem que ter prazer de servir a Deus com você. Então não obrigue a sua esposa a ter uma espiritualidade, um nível de espiritualidade que ela ainda não chegou. Porque muitas das vezes, e eu já vi muitos casos assim, que o homem quer que a mulher, a pastora, tenha uma espiritualidade na igreja, mas em casa ele não faz nada para que ela seja essa mulher espiritual que ele quer que ela seja na igreja. E a mulher não é igual ao homem. Porque o homem bota uma roupinha, pode estar de cara feia, mas bota uma roupinha, chega na igreja e ri para todo mundo. Tá tudo bem. A mulher não é assim. A mulher, se ela tá bem em casa, ela vai rir para todo mundo, mas se ela não estiver bem em casa, não adianta. Então não adianta brigar com um coque na cabeça dela, igual a pastora fez aqui, e falar, ó, na igreja você é mulher de Deus, ri para todo mundo, porque você tem que investir no meu ministério. Quando eu coloco o coque para vir a unção. O cuidado ele começa em casa. Então, você precisa separar tempo com a sua esposa para entender ela. Por exemplo, se a mulher não gosta de ir na igreja, ela tem que ter um motivo pelo qual ela não gosta de ir na igreja. E você tem que ter paciência para descobrir. Mas assim, posso falar uma coisa? Pode. Só uma coisa. Tem mulher que também não é convertida, né? Muito bem, pastora. Você precisa ter sabedoria para analisar se a sua esposa é convertida. Tem mulher, infelizmente. Não é porque ela vai para a igreja e foi mergulhada nas águas que ela é convertida. Você precisa, mulher, ter sabedoria para ver se seu varão é convertido também. Não é porque ele vai para a igreja, bota terno, Bíblia debaixo do braço, que ele é convertido. Que parece que ele é a Bíblia, que ele é convertido. A conversão... Tá diminuindo, hein? Tá diminuindo. Tá ruim o negócio, hein? A conversão se vê pelos frutos. E você tem que ter sabedoria para, antes de julgar ambos, analisar o posicionamento de cada um. Eu não posso cobrar a minha esposa numa área que ela ainda não chegou no nível. Vai matar ela. Ela é o vaso mais fraco. Por contrário também, a esposa não pode querer um homem cheio do espírito se ele é aquele crente feijão com arroz. E tem mulher batendo, quebrando pau dentro de casa porque o marido nunca cresce espiritual, só que ela não entende que ele ainda está num nível muito baixo. E precisa de muita oração, muito joelho, muito jejum para que haja um crescimento espiritual na vida desse homem. Isso dá muita guerra dentro de relacionamento, dá muita briga. A gente está falando de coisas que acontecem dentro de casa,
que vão terminar dentro da igreja. Sabe onde vai terminar isso? No gabinete. Ou até num gabinete, nem vão, né? Porque na empolgação dentro da vai. igreja, pastora, quando é chamado para um papel pastoral, todo mundo quer aceitar, todo mundo quer crescer. E eu acho que nesse momento, mais do que se vai fazer na igreja por trabalho, precisa se entender o nível de cada um, para não assumirem posicionamentos grandes demais e depois saírem machucados, ou não conseguir dar continuidade àquilo que E chamou. tem muitos que não, nem vão, né? O casamento já tá em ruína, o negócio tá ruim, nem não pede ajuda. E os Gente, pastores estão aí para ajudar vocês. gente, olha só, deixa eu só fazer um adendo aqui, abrir um parêntese. Não é porque você teve decepção na sua outra igreja ou com um outro casal que só tem gente ruim nessa face dessa terra, não. Você também tem que pedir a Deus para tirar esse bloqueio de dentro de você. Você precisa entender que existem pessoas de caráter. E a melhor forma de você ver isso é pedir no Espírito, porque o Espírito revela todas as coisas. Ele não deixa a gente confuso e nem enganado. Então, pede a Deus, sabe? Senhor, me mostra se realmente aquela pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu posso contar. E aí o Espírito, ele vai te revelar, porque ele revela tudo que está no oculto e no escondido. E aí você precisa se abrir. Se vocês dois não estão conseguindo se entender no ministério, dentro de casa, vocês precisam pedir ajuda. Porque senão vai dar ruim o negócio. O negócio dá ruim. E a gente sozinho, aí, aqui, o pastor leu lá em Eclesiastes, não foi? Foi. Eclesiastes... Mais acima. O pastor leu lá em Eclesiastes 4. Foi 4? Eu anotei aí. Quando ele fala que é bom que seja 2, né? Eclesiastes 4, do 9 ao 12. 4. Então, diz que é melhor que seja em 2, porque quando um tiver ruim, né, o outro tá bem. Mas se os dois estiverem ruim, como é que vai ser? Aí tá feio o negócio. Se os dois estiverem ruim, você precisa de alguém do lado de fora para te ajudar. É verdade. Porque assim, o orgulho de não pedir ajuda também é pecado, sabia? A gente precisa entender que nós precisamos um dos outros. E se estamos numa igreja, né? Agora eu tô falando da nossa igreja, né? A nossa igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita nessa terra. Mas a nossa igreja cuida de casal, cuida de família. E se você está precisando de ajuda nessa área, você tem 2 pastores que tratam de casais de família, que sou eu e o pastor Jefferson. Ainda tem um líder de casal, que é a Manu e o Thomas, que também são capacitados para estar orientando em algumas áreas. Então, assim, nós focamos os casais, porque o casal é o pilar da família. Se o casamento não estiver bom, não tem como a família ficar bem. Não tem como ser instituído a arca, a presença de Deus dentro do seu lar. Então você precisa estar bem com o seu esposo. E você precisa estar bem com a sua esposa. Agora, se vocês não estão conseguindo se entender, é melhor você chamar, pedir ajuda, chama ajuda. Pede ajuda dos universitários. Clama. Joga esse orgulho por terra, ninguém precisa saber da minha vida. Tem gente que fala assim, meu pai me falou que a vida conjugal, meu pai, isso é o conselho lá do teu pai, né? Meu pai me falou, minha mãe me falou que a vida do casal ninguém precisa saber. Só que é só você olhar para a vida deles. Será que a vida deles eram boas? Se fosse boa... Você guardou o conselho, né? Mas você avaliou se na vida deles deu resultado? Se deu resultado isso? Isso não existe, tá gente. Te vendendo uma coisa que na vida dele não funcionou. E aí? E se você teve decepção com alguém que você contou a sua vida, você precisa estar aberto para o novo de Deus. E se você for direcionado pelo Espírito Santo de Deus Pai está conosco, você precisa abrir o seu coração e entender que nós estamos aqui para isso. Quem dá trabalho é Satanás, não são os problemas. Nós estamos aqui, na medida do possível, daquilo que a gente sabe, para tentar resolver, para te ajudar. E um outro problema, pastora, dentro disso que você está falando, é que muita gente quer fazer o caminho inverso. Tá mal num relacionamento dentro de casa, mas acha que o trabalho ministerial vai fortalecer o lar. E aí, pastora, trabalho ministerial fortalece a comunhão do casal dentro de casa? Só piora.
Se você também Só tá que- quebrado e você tem Não, mas o pastor chamou pra gente fazer um trabalho, a gente vai e acha que isso vai fazer a gente ser bem espiritual. Se a gente se envolver com isso agora, a gente vai crescer. Vai crescer aonde? Será que o crescimento ministerial, ele melhora a comunhão conjugal? Ou Não. piora? Não. Pior, sabe por quê? Porque aí a mulher ou o homem vai começar a fazer o papel do acusador. Sabe por quê? Vai começar a falar assim, você não faz assim dentro de casa. Você não trata assim, me trata assim como você trata a irmã Começa a dentro de espelhar as casa. coisas. Começa a comparar. Começa a fazer o papel do acusador. E realmente isso acontece, gente. Isso é real. Se você não faz dentro da sua casa e você faz na casa do Senhor, ainda que seja para o Senhor, você está deixando uma brecha na sua casa. Ou seu esposo ou a sua esposa vão estar falando no teu ouvido. Mas para ir para a igreja você vai cedo, mas para casa você não acorda para me ajudar. Mas para a igreja fica até com raiva do pastor e da pastora. A gente não tem culpa não, hein? O homem tem que ser sacerdote primeiro dentro da sua casa. E a gente sempre prega isso. Você tem que estar bem dentro da sua casa. Ainda mais ministerialmente falando, quando você sobe no altar, você tem que estar muito bem dentro da sua casa. Porque senão você vai montar a brasa sobre a sua cabeça. E se a gente tem coisa que a gente sabe, só que a gente não é onisciente, não. A gente não é onisciente, só tem um que é onisciente, é Deus. A gente só vai saber se você está passando por um problema se você falar. A gente vê no olhar que o negócio não tá legal. A gente pergunta, tá bem? A gente pergunta, tá bem? A gente pergunta, tá bem? A gente não vai entrar num lugar onde a gente não foi chamado, certo? Mas você precisa se abrir. Nós estamos aqui para isso. Justamente. Não é, pastor? Então, a gente não está falando aqui que você não pode trabalhar ministerialmente se você não estiver bem, se tiver problema no seu relacionamento conjugal. O que a gente está falando aqui é que as coisas elas não podem ser misturadas. Você não achar que uma coisa vai sobrepor a outra. Vai completar a outra ou vai substituir a outra. Sabe? É bom que antes da empolgação, se você for chamado para qualquer trabalho ministerial, é bom que antes da empolgação você avalie o seu posicionamento diante do seu relacionamento. Se vai ajudar, se vai piorar. Se você tem um apoio dos seus pastores para fazer esse trabalho. Mas o autoanálise é algo que o ser humano precisa fazer. Nós estamos ensinando aqui, claro, óbvio, mas a maioria não faz assim. Não, mas é justamente aí que dá ruim. A maioria O autoanálise é que vai fazer a gente saber como que tá. Você sabe. Se o pastor colocou hoje um trabalho na sua mão, você sabe como está seu casamento para resistir isso. É impossível que você não saiba. A não ser que você queira muito fazer aquilo dali e achar que vai dar certo de qualquer jeito. Mas também tem aquela questão. Não tem vai gente impedir. que também bota a culpa também no casamento para não fazer nada. E muitas das vezes, pastora, nesse ponto, a pessoa ou aceita achando que vai resolver ou não aceita botando a culpa no outro. Pastor, não posso aceitar não porque minha esposa não é convertida, porque meu marido é assim, é assado. E não é dessa forma. Ou então dá desculpa para não trabalhar, colocando culpa na esposa ou no marido. Também esse é também Aí eu vou te dar um acontece. conselho, varão. Isso também acontece. Se você tiver que deixar de aceitar um trabalho ministerial botando culpa na sua esposa, você está totalmente errado. Porque se a sua esposa ainda não está tendo uma evolução ministerial, parte dessa culpa é sua. Eu sempre falo nas palestras, nas pregações sobre casamento, que uma separação ela nunca acontece por causa de um só. E sempre há essa desculpa na separação, né? Quando há uma separação, há uma desculpa que um errou. Ele traiu, mas antes dele traiu, ela tem a sua parte de culpa. Ela traiu, mas antes dela trair, ele tem a sua parte de culpa. Porque a traição não acontece no automático, alguma coisa levou aquilo. E geralmente é falta de diálogo, é falta de conversa, entre os dois, não é de um só. Então é falta de diálogo, é falta de conversa, é falta de paciência, é falta de auxiliar no crescimento, é falta de apoio, é falta de cuidado, é falta de parceria, é falta de uma série de coisas que, no fim das contas, um ou outro vai cometer um ato que vai destruir tudo. A mesma coisa é no ministério. Então não adianta dizer, pastor, eu não posso assumir isso por causa da minha esposa. Eu não posso assumir isso que meu marido é assim ou é assado. Peraí. Você tem um chamado, ele também tem, se é convertido ou não, se ela é convertida ou não, mas você tem um chamado que precisa ser assumido, e ao mesmo tempo que você assume o seu chamado, você precisa estar fortalecendo seu marido, seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido,
na fé, em oração, em diálogo. Gente, diálogo é uma coisa importantíssima no relacionamento para todas as áreas. Mas, se você quer manter um casamento sem diálogo, esse casamento já está prestes a acabar. Um casamento de duas pessoas vivem num espaço. A Bíblia diz, né, que andando dois, entendeu? Se dois definirem, olha o que a Bíblia vai dizer. Eu acho que eu estava lendo esse versículo agora há pouco. Se duas pessoas decidirem algo aqui na terra, automaticamente isso é firmado nos céus. Mas para duas pessoas definirem algo, precisa haver diálogo e concordância. Porque é o diálogo que vai gerar concordância e discordância. Isso é um problema ministerial de muita gente. As pessoas querem resolver problemas ministerial na igreja até sem a ajuda do pastor. Às vezes não teve relacionamento na casa dos pais, um relacionamento de diálogo com os pais, aí casou, não tem relacionamento de diálogo com o cônjuge e vai para a igreja trabalhar e não tem relacionamento de diálogo com seus pastores e seus líderes. Ou seja, vai fracassar. Isso daí não é profecia de maldição, não, meu irmão. Diálogo é tudo. Deus é um Deus que desceu do céu para ter relacionamento com o homem na terra. Ele abriu mão do céu, Jesus abriu mão do céu para andar com a gente, para ter uma vida de relacionamento. Ele nos deu voz. Ele se preocupou em nos dar voz. Ele diz que a palavra tem poder. A minha, a sua palavra tem poder. Isso tudo que Deus gerou é para que a gente tenha diálogo. E muitos ministérios estão afundando, tanto pessoais como no conjunto da igreja, estão afundados porque as pessoas não querem diálogo, quanto mais no casamento. Pode falar, pastor. Não, eu até esqueci. Quanto mais no casamento. Então, aprenda a ter diálogo, ore. Se você é uma pessoa difícil de diálogo, ore. De repente, seja aí a sua fraqueza. De repente, seja aí que está gerando muito problema no seu relacionamento. E tem que ser mútuo. O diálogo não pode ser de um só. Tudo bem, né? Geralmente as mulheres falam um pouco mais, né, pastora? Mas não é normal que só a mulher fale e o homem não fale nada. E o homem fique calado em tudo. Como você quer crescer? Como pessoa. Agora eu já não digo nem ministerial, mas como você quer crescer como pessoa se você se fecha? Se você se fecha no seu canto e quer resolver tudo no intro, não dá. Você está matando alguém, quer matar uma mulher, é um homem ficar calado em todos os problemas do relacionamento. Isso mata qualquer ser humano. O relacionamento ele é constituído de diálogo. Então um bom relacionamento ele começa com diálogo, com comunhão. Quer um futuro para o seu relacionamento eclesiástico? Quer um futuro para o seu crescimento ministerial? Quer um futuro para o crescimento ministerial da sua esposa, do seu marido? Diálogo, conversa. Aceitar, respeitar opiniões, respeitar posição, respeitar pensamentos, mesmo que esses sejam contrários seus. Hoje dentro da igreja tem muita guerra a respeito disso. As pessoas só andam junto com o seu líder se concordar. Elas não sabem respeitar a posição contrária ao pensamento dela de um líder. E esquecem até nesse ponto que há uma unção sobre a vida desse líder. Mesmo que a atitude dele não seja certa ou coerente com o que você acha, há uma unção sobre a vida dele, você precisa respeitar isso. Isso também não é motivo para você abandonar seu ministério, sua igreja. Porque isso, muitas das vezes, vem de dentro de casa. Ah, não gosta, separa. Ah, não quer, vai embora. Não é assim. Sabe, casais mandando um ou outro embora, por quê? Porque não querem diálogo. Não querem comunhão, não querem dividir o tempo, não querem investir. Gente, você não está gastando tempo com a sua esposa, com o seu marido, conversando com ele, não. Pastor, eu não aguento mais. Eu não entendo isso, pastora. Como que uma pessoa diz que não aguenta mais conversar com outra? Se no dia do casamento foi dito, foi jurado numa aliança que seria até que a morte vos separe, como que você não aguenta conversar com a sua esposa? Se você não aguenta conversar com a sua esposa, com o seu marido, você não está aguentando mais você. Porque você firmou algo que você vai ter que viver eternamente. Como que você não está aguentando? Mas isso é uma proposta de Satanás, né? Primeira coisa que ele fala, tô cansado dessa história, já aconteceu isso de novo, é melhor largar, que não tá dando certo. E aí pega e larga. Essa é uma estratégia, uma das primeiras coisas que o inimigo fala, manda ele embora. Manda ela embora, fala que vai embora. Ou então sai de casa e em vez de resolver, vai para casa da mãe. Mas voltando ao posto do ministério com relação a casais junto no ministério. Então é importantíssimo a gente entender um outro, a gente ter cuidado um com o outro.
É importante a gente se respeitar, porque você entender o outro é você respeitar o outro também. Você precisa respeitar as limitações, você precisa respeitar o momento. Nós precisamos respeitar o momento daquela pessoa, o momento de repente de uma perca, o momento de repente de um estresse no trabalho. A gente precisa respeitar. Mas se a gente sempre estiver em oração, a gente vai ter essa sensibilidade. Agora, se a gente não estiver em oração e desligado, a gente não vai conseguir ter essa sensibilidade. Então nós precisamos respeitar, nós precisamos cuidar. Não é só a mulher que cuida do marido, o homem também cuida da mulher. E ele não cuida da mulher só dando comida para ela não, porque ela não é porco. Ele cuida da mulher se preocupando com a vida dela espiritual, orando pela vida dela também, se doando. O homem realmente é o vaso mais forte em todos os sentidos. Se o homem se colocar num posicionamento de sacerdote, ninguém segura esse homem não, gente. O homem é forte, o homem já tem a sua carcaça forte para aguentar. O homem é forte. E o homem, na sua dependência com Deus, sendo sacerdote e levando a sua esposa para ser espiritual, caramba, ninguém segura essa família. Mas o intuito de Satanás é isso. Por isso que ele traz essa divergência entre casal. Por isso que ele traz essa competitividade também, pastor. Porque tem marido competindo com a esposa. Tem esposa também que compete com o marido. Quer ser melhor, quer aparecer mais, quer dizer que sabe mais, né? Que ele é indispensável no ministério. E vai deixando a mulher para trás, ou vai deixando o homem para trás, deixa ele com Deus, já entreguei na mão de Deus. Só que o nosso papel, eu tenho que ser uma mulher sábia para edificar a minha casa. O meu esposo tem que ser o sacerdote da casa e levar toda a minha casa para a espiritualidade. Nós precisamos entender o nosso papel. Quando a gente entende o nosso papel, a nossa dependência em Deus e a gente continua em oração, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se a gente estiver na mesma comunhão, na mesma ligação, não tem como dar errado. Poxa, pastora, mas está tudo bagunçado aqui em casa. Claro, nós precisamos ter uma vida em santidade, em temor ao Senhor, em oração, para poder estabelecer a presença de Deus na nossa casa. Quando essa presença de Deus ela é estabelecida, as coisas vão sendo colocadas no lugar por você? Não, por Deus. Porque a melhor coisa que tem é o Senhor colocar as coisas no lugar. Porque tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E na Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos e os seus caminhos são mais altos. Quem é o homem para dizer que pode resolver qualquer coisa? É Deus que resolve. Então a gente tem que colocar sempre Deus no meio. Deus é o principal de todas as coisas. Deus tem que ser o meu Deus, Deus tem que ser o Deus do meu esposo. E nós juntos, unidos, nós vamos ser uma potência na mão de Deus. É isso que Ele quer realizar nas nossas vidas. E a nossa casa vai ser uma potência na mão do Senhor. E a nossa família vai ser um farol que vai alcançar outras famílias. É assim que Deus age. Glória a Deus. Nós precisamos somente entender o nosso papel. Nós precisamos ter respeito, cuidado. Nós precisamos ter um carinho. Nós precisamos não fazer o papel de Satanás, de acusador. Porque quem acusa é Satanás. Nós precisamos esperar o tempo. E sempre em oração, orando, perseverando. Não é só a oração é a nossa primeira arma, a arma do crente para tudo. Para o marido, quando está doente, quando está desempregado, quando o negócio não está bem, quando de repente o cônjuge é novo, ou a mulher nova convertida não perdeu ainda algumas coisas da carne, é tudo na oração. E nós temos o Espírito dentro de nós, isso é muito importante. Se a gente se religou com o Pai, nós temos o Espírito dentro de nós. E com esse Espírito, gente, não tem como errar. A gente não tem como errar, só a gente seguir o que está escrito. O pastor falou, existe um testamento, e nesse testamento tem tudo que a gente precisa. Tem tudo que a gente precisa. E se a gente precisa entender o ministério do nosso esposo, a gente precisa entender o nosso, a gente precisa se ligar com o Pai, trazer harmonia, trazer equilíbrio, amadurecimento, e aí a nossa casa vai ser uma casa farol. Aí a nossa casa vai ser uma casa referência. Aí a nossa casa vai ter paz e principalmente a presença de Deus. Isso daí é o fundamento do crescimento ministerial do casal. Aí, quando isso que a pastora está falando acontece, fica fácil os dois se envolverem na obra de Deus e se unirem forças.
sabe? É muito difícil, pastora, é muito difícil verem as igrejas hoje. As igrejas falam muito de família, mas é muito difícil para as igrejas investirem em família, porque sempre há uma diferença muito grande no crescimento ministerial entre os casais. Tem sempre um correndo mais na frente e achando que está levando vantagem. E é muito difícil verem casais equilibrados espiritualmente para que haja um crescimento de igual modo. Acontece. Sabe? A pastora falou algo importantíssimo. Gente, ministério não é competitividade. Não vai ter vantagem nenhuma no céu. Ouve o que eu vou te dizer. Não vai ter vantagem nenhuma no céu. Você chegar longe e seu cônjuge ficar lá atrás. Não vai ter vantagem nenhuma no céu. Primeiro, se o marido for embora e a mulher ficar para trás, ele está cuidando mal da sua casa. A Bíblia vai dizer que ele é pior do que o ímpio. Vai responder também, tá? Se a esposa for embora ministerialmente crescendo e se tornar uma grande mulher de Deus e o marido ficar para trás, também não vai dar certo no relacionamento. Porque a mulher, quando a mulher vai crescer muito e o orgulho vai crescer junto com ela também, vendo o marido que não quer nada. E outra coisa, né? Vai dar brecha para as pessoas falarem mal do marido, vai dar brecha para as pessoas darem em cima dela, vai dar brecha para o diabo agir de diversas formas nesse relacionamento e criar uma barreira entre os dois. Você pode dizer que tem casais aí, você vai dizer, não, eu conheço um casal que a mulher é uma pastora e o marido é um diácono. Legal. Mas será que dentro de casa isso funciona bem? Não tem como. É complicado, gente. É complicado. A gente quer mudar a regra das coisas. A gente, olha só, o pouco experiência que a gente tem, a gente viu que isso não deu certo, né? Nunca deu certo. A gente já passou por alguns ministérios, não muitos, mas uns 3, né? 3 ministérios, que a gente viu que isso não dá certo. Não adianta. Chega dentro de casa, vem acusação. Não adianta. A primeira coisa que é acusação. É acusação. Porque, na verdade, a mulher quer que o homem faça em casa. O homem quer que a mulher faça em casa. Primeiro. Para depois fazer na igreja. Claro que a gente tem que amar a Deus em primeiro lugar. Agora, se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai ser obediente à palavra. Se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu tenho que ser obediente à palavra. E a palavra diz que a gente tem que fazer primeiro na nossa casa. Para depois fazer fora. Se a gente não cuidar, não estou falando assim, não é trabalho de ir na igreja, ter que arrumar a igreja. Nós temos que estar sempre dispostos. Mas se você vai na igreja e arruma a igreja, eu acredito que se você arruma a igreja, você já arruma a sua casa. Entendeu? Se você já faz alguma coisa na igreja, você já faz, né, na sua casa. Esse é o óbvio da coisa. Você não estou fazendo para Deus. E em casa você não está fazendo para Deus, não? Está fazendo. E a mulher também está fazendo para Deus. Quando você está cozinhando para o teu esposo, você está cumprindo o papel de ser uma mulher sábia. Você está edificando a sua casa. Quando você cozinha para os seus filhos, você está fazendo para Deus. Porque quando você casou, você não cozinhava. Antes de você casar, você não cozinhava para ninguém. Agora você é mulher, você é mãe e você tem que cumprir o seu papel. Então cumpra, seja alegre, seja feliz, satisfeita com aquilo que Deus te deu. Você está casada hoje, a gente tem que dar graças a Deus. Porque eu não sei o que vai ser dessa geração dos nossos filhos, um casamento, porque cada dia mais o casamento está se instituindo. Está tendo divórcio online que sai em 24 horas ou em 1 hora, não sei. E as pessoas estão cada vez mais individuais, sem compartilhar, sem dividir. E imagine na época dos nossos filhos. Como é que não vai ser? Então, se você tem um casamento, zele para o seu casamento. Mas entenda, claro, Deus é em primeiro lugar. E dentro de você, quando você tem Deus em primeiro lugar dentro de você, você vai conseguir entender o seu irmão. Você vai conseguir entender o seu cônjuge. Seu cônjuge vai te entender. E assim a gente vai subindo, né? De degrau em degrau. Porque isso é uma caminhada. A gente precisa ser construído. O casamento, ele não é miojo. Que você casou e amanhã, instantâneo, já está tudo certo. Não. É uma caminhada. Eu preciso decidir. Eu preciso decidir, escolher e querer ter o meu casamento diferente, mas também posso decidir querer levar como a vida me levar, né? Como diz uma música aí, deixa a vida me levar. E cada relacionamento é diferente um do outro. Sabe, muitas coisas que eu e a pastora falamos funcionam para muita gente, mas muitas coisas que nós vivemos não vai dar para todo mundo. Mas deixa eu te dar uma dica aí. Serve a experiência.
Tá? Não é porque a sua esposa não é igual a pastora Raquel, o seu marido não é igual a mim, que o que a gente fala não serve para nada porque vocês são diferentes. Não, a experiência, você tira muita coisa da experiência. Nós dois tiramos muita coisa que não serviam pra gente, mas serviu de experiência para nossa vida dos nossos pastores. Você também vai tirar da nossa vida. Não muita coisa não. Não, de experiência, Raquel. Sim, de experiência. Experiência, gente, quando a gente fala de experiência, é até o que não fazer. É. Porque você acha que experiência é só o que você aproveita. E muita coisa você olha, olha só, olha como é que é a minha pastora, olha como é que é o meu pastor. Eles fazem isso, mas no relacionamento deles dá certo. Mas para mim não. Porque eu não sou assim e ela não é. Mas se eu tô vendo que eles fazem isso e dá certo, mas eu tenho certeza, conhecendo a minha esposa ou conhecendo o marido que não dá certo, eu preciso saber como em nós vai dar certo. Porque tem uma forma. Mas assim, pastor, não querendo te cortar, mas já te cortando. Princípio é princípio. Princípio dá certo com todo mundo. É verdade. O que agora, é princípio é. Jeito é uma outra coisa. Eu vou lidar com meu esposo dentro da minha casa de um jeito. Entendeu? Se eu decidir fazer com que. Se a gente decidir que ele que vai cozinhar, ele cozinha, vai dar tudo certo. Entendeu? Se eu decidir que ele que vai arrumar a casa, ele vai arrumar a casa e eu vou trabalhar fora, vai dar tudo certo. Mas entendendo que o meu papel é ser auxiliadora, nunca deixando de entender, mesmo que eu trabalhe fora, que eu ganhe dinheiro, quem é o cabeça é ele. Da casa. Entendeu? Ele que vai ordenar, ele que tem que dar a missão. Eu preciso entender isso. Entendeu? E aí a gente traz um equilíbrio. Trazendo um equilíbrio, a gente traz paz. Trazendo paz, tudo flui bem e amém, glória a Deus. E eu creio que a gente chegou no nosso limite. Eu quero deixar um versículo aqui para você entender o seguinte, que não existe diferença entre o homem e a mulher diante de Deus. Está lá em Gálatas 3:28, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não existe para Deus acepção de homem e de mulher. Ele usa o homem, ele usa a mulher, não tem grego, não tem judeu, não existe. Para Deus, todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Estamos encerrando aqui. Quero agradecer vocês que entraram aí. Hoje o pessoal está meio tímido, entrou pouca gente. Mas amém. Gente, não comentou. Tá passeando. Mas tudo bem. Você que entrou, você é importantíssimo para a nossa vida. Eu quero te agradecer. Todos que entraram aí, que estiveram presentes. Coloca um joinha aí para saber quem tá aí ainda. Manda um joinha, manda um coraçãozinho aí, tá? Tentamos abordar algumas coisas aqui em relação a casamento, ministério no casamento, tá? Se tiver mais assuntos aí, se o pessoal colocar mais assuntos, semana que vem a gente continua falando sobre isso. Se não, a gente vai estar comentando outro assunto importante aí para vocês, tá? Eu quero desejar uma ótima noite para vocês. Pera aí. Lembrar que amanhã, tá? Às 15h30 tem live 15 com horas, elas. pessoal, 15 horas, 15 né? horas. Perdão, 15 horas amanhã 15 tem live horas com no elas. Insta, não no deixa Insta, de estar. tá? A pastora vai estar lá tratando de assuntos importantíssimos Então, para mulheres. Conheça o seu chamado. Entenda o seu chamado. Saiba para que você foi chamada. É isso que eu vou falar. Isso aí, ó. Vai falar sobre chamado de novo. Quinta-feira, às 19h30, a partir das 19h30, culto de libertação. Para que você precisa se libertar? Segundo dia da campanha. Se libertar para quê? Você não pode ficar de fora. Quinta-feira passada foi tremendo. Foi tremendo e promete, é forte. Atutando aí para mim e para você, hein? Eu recebi muito de Deus e creio que você vai receber também. Vai se falar no domingo de manhã. Vai falar sobre o quê? Pode falar. Você fala sobre legado, cativeiro e fortaleza. E, meu Deus do céu, só de falar já treme. A Satanás já tá correndo, já deve estar lá no Brasil já, pegando a reta. Gente, ora por mim, tá? Tô sentindo uma dor às vezes aqui nas minhas costas, só o sangue do Cordeiro. Está repreendido em nome de Ore Jesus. por mim. E no domingo de manhã, escola de cura.
Os últimos 2 domingos Ai, gente, foi tá muito bom, impactante demais. muito bom. Deus operou maravilhas ali na Igreja Fruta e Vida, Rua Didi, número 135, foi muito bom. Pastor Ezequiel pregando, Pastor Fábio pregou domingo passado, foi maravilhoso. E domingo agora tem mais, então você não pode ficar de fora. Escola de Cura, domingo à noite eu vou estar ministrando uma mensagem para a família. Domingo da família. Então você não pode perder, não pode ficar de fora. Quero você com a gente aí, firme aí nesses eventos aí, em nome de Jesus, tá bom? Conto com você nesses eventos aí. Queremos agradecer quem? Quem tá aí? Quem entrou. Deram um joinha aqui. Dani, Teodoro. Francisco, presbítero Francisco, a paz. Carlinha, paz do Senhor. Janaína, paz do Senhor. Mais quem? Daniele Oliveira. A Dani tá pedindo para não terminar. Acaba não, a gente precisa terminar, Dani. Precisa terminar, Dani. Dani, Tânia Rodrigues, beijão. Quê? Pose pra foto, a gente vai fazer. A gente vai fazer o coraçãozinho pra foto. A gente vai fazer. Gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês aí, tá? Qualquer assunto a mais, você coloca aí nos comentários que a gente vai estar respondendo daqui a pouco, acabando a live aqui. Se você colocar qualquer assunto aí, a gente vai estar respondendo pra vocês, tá bom? Posezinha pra foto, pastor. O coração tá meio torto. Você. Já deu, hein? Beijo, pessoal. Uma ótima semana aí. Firme com a gente aí nessa obra de Deus aí. Até amanhã, amamos mulheres. vocês. Vamos Até amanhã. firme. Fruto. Vida.